Bom, pessoal, meu nome é Maria Fernanda, eu sou aluna do 4º período de zootecnia e hoje eu vou abordar com vocês nesse trabalho sobre o uso de silicatos na agricultura. Bom, os elementos químicos envolvidos na nutrição de plantas. Eles são classificados em 3 grupos: os macronutrientes, os micronutrientes e os elementos benéficos. As plantas, elas não são capazes de completar o seu ciclo na falta de qualquer um dos elementos entre os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o silício. Já os micronutrientes são o cloro, o manganês, o boro, o zinco, o ferro, o cobre, o níquel e o molibdênio. E no caso dos silicatos, eles entram como os elementos benéficos. Esses elementos, eles são classificados em grupos distintos porque os macronutrientes são absorvidos em quantidades maiores do que os micronutrientes. Já os elementos benéficos, eles não são essenciais para as plantas, porém, são capazes de favorecer o crescimento e o desenvolvimento delas. Os silicatos, eles podem ser encontrados em combinação com vários elementos catiônicos. Bom, os tipos de silicato. O silício, ele pode ser encontrado em combinação com vários elementos catiônicos. O solo, ele apresenta silicatos na sua composição, porém, em solos tropicais com elevado grau de intemperismo, boa parte do silício já foi perdida através da lixiviação, do manejo intensivo e da exportação pelos cultivos. Solos arenosos liberam pouco silício para a solução, enquanto que os solos argilosos são capazes de liberar alumínio e silício em função de apresentarem maior quantidade de filosilicatos. Esses fatores fazem com que, apesar de muitos silicatos nos solos, eles não estejam em uma forma disponível e também em quantidades adequadas para a absorção das plantas, que poderiam ser beneficiadas. Sendo assim, considerando o uso agrícola, os silicatos podem ser fornecidos por diversos materiais, tais como escórias de siderúrgicas, que é o ferro e o aço, a ulastonita, que é o silicato de cálcio, e os subprodutos da produção de fósforo elementar, os metasilicatos de cálcio, de sódio, o cimento, o termofosfato, os silicatos de magnésio e de potássio. Visto que os silicatos são considerados elementos benéficos, os benefícios dos silicatos são: o aumento à tolerância a elementos tóxicos, aumenta a resistência da parede celular, aumenta a resistência das plantas a incidências de pragas e doenças, regula a evapotranspiração, aumenta a rigidez estrutural dos tecidos, reduzindo o acamamento, melhora a arquitetura da planta, aumenta a taxa fotossintética e, principalmente, aumenta a produtividade. Os silicatos, eles têm sido recomendados para as gramíneas, mas eles também têm um efeito muito positivo em outras plantas forrageiras, também no arroz, na cana-de-açúcar, no sorgo, no pepino e dentre várias outras culturas. Eles podem ser encontrados em 3 fórmulas, que é a em pó, os grânulos e o silicato líquido. O silicato líquido, ele pode ser aplicado tanto no solo quanto em vias foliares. E a aplicação de silicatos em conjunto com o nitrogênio, o fósforo e o potássio em grânulos permite a disponibilização do silício em uma zona mais próxima às raízes das plantas, que potencializam a absorção dos mesmos. E para concluir, com o uso dos silicatos, as gramíneas forrageiras
forrageiras produzem cerca de 15% mais de massa seca no segundo corte em função da aplicação. E vale lembrar que é em via foliar. E, deste modo, percebemos claramente que a aplicação de silicatos é uma ótima alternativa para gramíneas em regiões com solos possuindo elevado grau de intemperismo. Esses solos apresentam pH ácido, com alumínio trocável e baixa fertilidade natural. Sendo assim, o uso dos silicatos com potencial de elevar o pH e também reduzir a toxidez de alumínio são promissores. E as gramíneas são plantas que possuem capacidade de absorver a acumular silício nas folhas, de forma que se tornam menos suscetíveis a alguns estresses bióticos e abióticos. Eu vou deixar aqui também o link de alguns vídeos que eu utilizei como base para esse trabalho e que eu achei que são vídeos bem interessantes e que dá para abordar ainda mais sobre o assunto.